Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Eu sei que muita gente vai acabar caindo nesse vídeo sem ser inscrito no canal, então eu preciso fazer alguns lembretes. O canal é de conhecimento jurídico, não de discussão política. Então, se você for comentar alguma coisa aqui embaixo, o faça sempre respeitando a opinião das pessoas que pensam em contrário. E nesse gancho, eu preciso fazer dois avisos. Primeiro, nós vivemos num momento muito estranho do país. Na verdade, não é só nesse momento. Já há algum tempo, o Brasil vive sob a seguinte égide de pensamento: se você não pensa igual a mim, então você é meu inimigo. Se você não concorda com as minhas opiniões, especialmente políticas ou jurídicas, você é meu inimigo. Esse tipo de pensamento é muito ruim, porque faz com que as pessoas partam da premissa de que, para que alguém possa estar, entre aspas, no seu grupo, precisa efetivamente pensar igual a você, especialmente no que diz respeito aos destinos políticos e jurídicos do país. E a outra situação que nós vivenciamos muito é o seguinte: as pessoas suportam violações à Constituição Federal desde que a pessoa contra quem essa violação é perpetrada, entre aspas, mereça. No Brasil é assim atualmente. A gente vai violar um direito fundamental. Pode? As pessoas se perguntam assim: é contra quem? Aí, dependendo de contra quem seja, seria possível violar fundamentos constitucionais, preceitos constitucionais e direitos fundamentais. Isso é muito ruim, porque essa pergunta se assemelha a ir no médico e o médico dizer assim: você vai ter um câncer, e a sua resposta ser a seguinte: mas aonde vai ser? É no dedo mindinho? Porque eu não gosto dele, ele é feio. Então, se for no dedo mindinho, pode ser. Não tem problema nenhum ter câncer no dedo mindinho. O problema é que, assim como o seu corpo, a Constituição Federal e a República Federativa do Brasil representam uma unidade autônoma, de forma que tudo que atinge uma mínima parte dessa unidade atinge o todo, razão pela qual ter câncer no dedo mindinho não se refere tão somente ao dedo mindinho, se refere a todo o corpo, até porque o sangue que rega o dedo mindinho vai regar outras partes do corpo, até porque o câncer do dedo mindinho pode alcançar outras partes do corpo. Então, no momento em que se viola a Constituição contra determinada pessoa, a despeito dela, entre aspas, merecer, isso afeta totalmente o sistema como um todo, afetando o meu e o seu direito. E no momento em que se viola direito fundamental, de quem quer que seja, isso abre a brecha para que o direito fundamental de todas as outras pessoas, inclusive aquelas que você pode considerar não merecer essa violação, encontra-se efetivamente violado. Então preste muita atenção, porque fazer seus inimigos as pessoas que não pensam igual a você não é uma atitude inteligente nem democrática. E pensar que direitos fundamentais ou que violações constitucionais podem acontecer se for para atacar pessoas que, entre aspas, na sua opinião, merecem, não é, nesse caso, um pensamento inteligente nem democrático. Até porque quando se liga a máquina de violação constitucional, ela, num determinado momento, passa a atirar sem direção específica, o que pode acabar fazendo você também uma vítima. Então é importante analisar, a partir desses pilares, quais são efetivamente as prioridades da Constituição Federal como um sistema único e da República Federativa do Brasil como um organismo inteiro, onde toda parte compõe o todo e ao violar a mínima parte você viola o todo. Então, o objetivo do vídeo é discutir o que é intervenção militar e se existe alguma forma dessa intervenção ser legal ou constitucional. Existe, portanto, intervenção militar legal / constitucional? Intervenção militar significa o uso das forças armadas, por isso militar, exército, marinha e aeronáutica, para controlar um Estado que não solicitou a sua intervenção. Por Estado, leia-se qualquer dos poderes do Estado: executivo, legislativo, judiciário. A intervenção militar, como forma de controlar os poderes de um país, aqui todos os poderes da República, pode ser considerado um golpe de Estado, ou seja, uma maneira ilegal de derrubar um governo constitucionalmente legítimo. E aí você tem absorvido algumas informações nos últimos dias, onde algumas pessoas têm defendido a ideia de que existe uma intervenção militar legal, uma intervenção militar que está pautada no texto da Constituição Federal. Na verdade, algumas pessoas, quando vão falar sobre intervenção militar,
elas confundem intervenção militar com intervenção federal. A intervenção federal é totalmente diferente do Instituto da Intervenção Militar. A intervenção federal, eu listei as suas principais características. Ela visa manter o equilíbrio federativo entre União, Estados, DF e municípios. Quando esse equilíbrio está ameaçado, por algumas razões que nós vamos ver quais são daqui a pouco, pode surgir a necessidade de intervenção federal, que é nada mais, nada menos do que a intromissão de um ente em assuntos do outro, restringindo a autonomia que este ente tem para fazer prevalecer o pacto federativo e cumprir com os princípios e regras constitucionais. Eu vou citar um exemplo muito simples para que você entenda o que é uma intervenção federal. Imagine que o Estado A está invadindo o território do Estado B e nesse momento você tem o pacto federativo em desequilíbrio, porque União, DF, Estados e municípios possuem autonomia. E uma das expressões dessa autonomia é a manutenção do seu território físico. Se um Estado quer avançar suas fronteiras sob território de outro Estado, você está fragilizando a autonomia do Estado invadido e está quebrando o pacto federativo. Então, a União Federal pode intervir no Estado ameaçador para fazer com que a ameaça cesse ou pare. A intervenção federal é, portanto, um ato político e excepcional. Somente situações de enorme gravidade justificam essa medida extrema. Existem dois tipos de intervenção. A intervenção dos estados nos municípios chama-se intervenção estadual. União não intervém em municípios, a não ser os municípios que estejam localizados em territórios. E a União pode intervir nos estados, no DF, ou municípios localizados em territórios. Essa é a intervenção federal. As pessoas confundem muito intervenção militar com intervenção federal. A intervenção federal tem hipóteses previstas no artigo 34 da Constituição Federal. As hipóteses são específicas e dizem o seguinte, a União não intervirá, então o princípio é de não intervenção, o que demonstra que a intervenção federal é uma medida excepcional, extrema, temporária. Não intervirá a União nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, situação que eu utilizei como exemplo, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, reorganizar as finanças da unidade da federação que, e aqui traz situações específicas, promover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial quando desrespeitadas, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, e ele cita os princípios constitucionais sensíveis, e aí nós temos efetivamente as hipóteses de intervenção federal. Perceba que a intervenção federal é uma situação excepcionalíssima que visa a manter o pacto federativo. Então, diferentemente, por exemplo, de uma intervenção militar em algum dos poderes da República ou no Estado como um todo, tendendo à tomada de poder, a intervenção federal, na verdade, ela faz o contrário. Ela delimita a sua atuação, inclusive para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Preste bastante atenção porque os conceitos são dicotômicos. Enquanto que a intervenção militar é vista como uma tomada de poder, a intervenção federal é uma restrição na autonomia de um ente para manter o funcionamento do Estado Democrático de Direito, justamente porque ele se encontra ameaçado. Então, o que é intervenção militar constitucional, se é que ela existe? Intervenção militar, como forma de tomar as rédeas do governo ou de qualquer dos poderes, é uma ação totalmente inconstitucional, sendo, portanto, um golpe de Estado. Pensamento contrário a essa ideia decorre de uma equivocada interpretação do artigo 142. Vamos ver o que diz o artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, mas não para fazer o que o Presidente da República quer, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Então, destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Então, utilizar o poder sobre as Forças Armadas para determinar uma restrição ou um freio de qualquer dos outros poderes da República
trata-se de intervenção militar e isso não tem base constitucional. O artigo 142 estabelece a garantia dos poderes constitucionais, todos eles, executivo, legislativo e judiciário. Não existe intervenção militar para frear ou calar um poder que seja constitucional, não existe. Pelo contrário, a Constituição diz no artigo 5º, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então as pessoas confundem intervenção militar com intervenção federal, são coisas absolutamente diferentes e nós acabamos de ver que não existe intervenção militar que seja constitucional, que tenha fundamento na Constituição Federal, nem que se interprete o artigo 142 com muita má vontade, você consegue afastar a ideia de que as Forças Armadas existem para a garantia dos poderes constitucionais. O fato dos poderes não dizerem efetivamente o que nós queremos não significa dizer que eles podem ser destituídos. Ah, professor, mas existe um membro do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal que é corrupto? Tudo bem, que se inicie o tratamento constitucional para a retirada do membro do Poder Judiciário ou do ministro do Supremo Tribunal Federal que comprovadamente é corrupto. Ah, professor, mas os parlamentares da política velha fazem a política do toma lá da cá e isso é inconstitucional. Tudo bem, que se inicie o trâmite constitucional para a retirada de qualquer parlamentar do poder, seja ele deputado ou senador. Mas intervenção militar para tomar esses poderes como reação à não concordância do que esses poderes fazem dentro das suas atribuições no cenário da República Federativa do Brasil, não é uma opção constitucional. Nesse caso, em termos constitucionais, não há respaldo para isso, pelo contrário. Nós vimos que a Constituição tipifica a prática como crime, inclusive inafiançável e imprescritível, dada a gravidade da atuação nesse sentido. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.